Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. Para mim é uma honra estar com você também, Ronier. Muito obrigado, Thiago. Mas enfim, né? Do que a gente vai falar hoje, Ronier? Então, esse projeto, nós temos o intuito de trazer obras, tanto que seja séries, animes, filmes, para uma realidade, às vezes, não muito trabalhada, que é uma reflexão e o que essas obras podem trazer de psicoeducativas para a gente. Mas psicoeducativas, como assim? O que a gente pode entender, né, a partir dos conceitos da psicologia clínica, né, e como o Ronier vai trazer aí, às vezes, da psicanálise ou até de outras teorias, né, o que a gente pode entender e aplicar na nossa vida, que a gente pode aprender com essas obras. Sim, não necessariamente a gente não vai se aprofundar dentro das abordagens, nós não vamos trazer conceitos muitas vezes teóricos demais. A ideia aqui é ser simples, sucinto, mas trazer um conteúdo que possa estar sendo significativamente importante para todos nós. Com os conteúdos que a grande maioria, espero, acabem gostando e, se não conhecerem, vão conhecer grandes obras. É a ideia da comida caseira, né? Não é porque não é uma coisa extremamente formal e profissional que não tem qualidade. Então, o nosso foco aqui é de forma alguma. E eu fico muito feliz por a gente estar começando hoje com uma obra que, eu vou ser sincero a vocês, nos últimos anos foi uma das minhas obras favoritas de produção de audiovisual. Estamos falando sobre, vocês já devem estar vendo aí também na live, sobre Freedom. Além do fim da jornada. Além do fim da jornada. Mas como assim além do fim da jornada? Se me permitem, eu vou falar um pouco sobre a obra, agora de início para vocês. E ao longo do nosso encontro, nós vamos debatendo um pouco sobre tópicos muito importantes que a gente acha que é de extrema necessidade de trabalhar sobre essa história. Então, o que é a obra Freedom? Nada mais é a história de uma grande elfa, ou uma pequena elfa. Depende do seu ponto de vista. É verdade. Ela é uma grande elfa em poder, uma pequena elfa em estatura. Ela é uma grande elfa em expectativa de vida, porque a gente está falando de uma elfa com mais de 1000 anos de idade. E isso, peguem esse aspecto, isso é muito importante. Ela é uma elfa com mais de 1000 anos de idade. E 1000 anos são muito tempo. É tanto tempo que faz com que espaços de tempo que para nós, como seres humanos, parecem ser grandes, para elas se tornam muito pequenos. Mas, Ronier, é possível viver 10 anos com mais profundidade do que se vive 1000 anos? Sim, é possível. E eu acho que essa obra vai falar justamente sobre isso. Né? Sobre como 10 anos conseguiram ser tão significativos para um ser que vive milhares. E eu acho que a gente não consegue falar sobre essa obra sem falar também sobre, né, quem compõe essa jornada. A segunda ou a primeira? Vamos começar pelo começo. Vamos começar pelo começo. O início da obra, logo no primeiro episódio, a gente é apresentado a um grupo, né, composto por um clérigo, por um anão, por um guerreiro herói e por nossa elfa, né? E vamos entender que dentro desse contexto todos têm uma faixa etária de idade muito menor do que a própria filha, né? E eles viveram, querendo ou não, uma jornada de mais de 10 anos. Eles atravessaram todo o continente, passando por vilas e construindo histórias com várias e várias pessoas. E ao final dessa jornada, eles saíram vitoriosos, venceram um rei demônio e voltaram para suas cidades natal como grandes heróis. Sim, até aí tudo bem. Mas a Frida não enxergava assim. Ela não se via como uma grande heroína. Como ela dizia, foi apenas uma jornada de 10 anos. Uma mera jornada de 10 anos. Apenas 10 anos. O que é que a gente pode fazer em 10 anos? Então, o que vem depois disso é o que o anime consegue pegar a gente de fato. E essa história, isso acontece no primeiro episódio. Não estamos aqui dando spoiler. Não. Isso é o primeiro episódio. É o primeiro episódio. Mas, assim, eu vou dar aqui esse aviso, né? Se você ainda não viu Frieren, eu recomendo que você pause nesse momento,
assista pelo menos ao primeiro, segundo episódio. Assiste o primeiro episódio? Assiste o primeiro episódio. Acabei de contar. Pelo menos isso aí. O primeiro episódio, o segundo, quem sabe. Daí depois você volta para conversar com a gente, né? A gente conversando aqui agora, você na sua cabeça no futuro, né? Então, você que está aí, espero que você tenha gostado do anime. Muito bom a proposta. Com certeza. Mas, Ronier, então, qual era o objetivo dessa jornada deles? Por que eles saíram nessa jornada para início de conversa? Eles saíram porque eles tinham que derrotar o grande rei demônio, correto? Ou eu estou errado? Pelo que eu me lembro, é isso mesmo. Pelo que eu me lembro. Mas sim, é isso mesmo. Faz muito tempo, foram 10 anos. Não, já faz mais de 10 anos. Sim, exatamente. E após isso, após essa experiência que ela teve junto à sua equipe, esse primeiro grupo que ela passou, ela retorna, ela vai embora, né? Acabou a jornada do grupo acabou, ela vai embora e retorna. Mas ela tem uma viagenzinha de quantos anos? 50 anos. 50 anos. Ela dá um rolê ali de 50 anos. 50 anos. Pois é. É muito tempo. E quando ela volta, ela encontra os seus antigos parceiros em declínio por causa do tempo. Em declínio, a gente pode falar do ponto de vista etarista, mas eu diria que todos eles viveram a vida deles com muito gosto. Sim, com toda certeza. De fato. Não é sobre... Eles estavam morrendo. É o mais fácil a dizer, eles estavam à beira da morte, porque o tempo chegou para eles em algum momento, mas para ela ainda não. E para ela 50 anos passaram assim. Um deles, na verdade, né, estava mais perto do que os outros. E esse é um indivíduo que é muito especial para a história, né? Estamos falando de nenhum outro do que o Himmel, né? O Himmel, ele é tido como o grande herói, né, dessa jornada para derrotar esse grande rei demônio, né? Que a gente, inclusive, não vê essa jornada acontecer, não vê essa luta final, a gente não vê nada. A gente sabe o que aconteceu, né? Então, é uma perspectiva muito interessante de se assumir, né? Porque existe o ditado de que, olha, o importante é a jornada, mas nesse caso a gente não vê nem a jornada, nem o resultado dele, a gente só vê que, tipo, ok, acabou. Beleza, uma vez que isso acaba, e aí, o que acontece? Né? As pessoas voltam à vida normal. E o que a gente percebe é que tanto o Himmel, quanto o Eisen, quanto o Reiter, eles têm vidas que, vamos dizer que elas são cheias de conteúdo, a gente não tem acesso a qual é esse conteúdo, mas elas são vidas bem vividas, né? Enquanto isso, a Frieren, ela volta a fazer coisas que ela já fazia antes dessa jornada. Muito antes dessa jornada. E não só isso, mas ela volta a viver quase que no automático, né? Ela se acostumou com aquilo ali, né? E ela volta para aquilo ali, né? Como se aquela jornada fosse só uma pequena pausa, lapso, né? um período entre vírgulas, podemos dizer, né? Na vida dela. E a gente percebe que isso não é muito bem o que acontece para os outros, porque eles foram muito mudados por aquela vivência, né? Aquela experiência marcou eles. O que eles se tornaram depois daquilo também, né? Com certeza, né? E o Himmel, né, que é esse grande herói, ele já está com a idade um pouco avançada. E eu acho muito interessante a gente ver essa transição, que eu acho que a coisa mais importante que marca a transição é o que reuniu eles novamente, a chuva de meteoros. A chuva de meteoros. A primeira vez que eles veem a chuva de meteoros, eles estão, né, comemorando o final dessa jornada, né? Tem essa chuva de meteoros que acontece uma vez a cada 50 anos, e eles estão lá vivendo naquele momento, né? E estão todos aproveitando ali aquele momento, e a Frieren, ela meio que ela não consegue parar e aproveitar aquele momento. A coisa que ela comenta é: eu conheço um lugar melhor para ver essa chuva de meteoros. Assim. Da próxima vez eu levo vocês lá. Então veja, eles morrendo. Veja, eles estão ali, né, naquela situação, aproveitando o final daquela grande jornada, comemorando tudo aquilo ali. É um momento muito único. Ela nunca final da jornada para eles. Ela nunca vai ter outra oportunidade de viver aquele momento. Poxa, comemorar o final, né, daquela jornada, da primeira jornada, comemorar o final daquela grande batalha que eles lutaram, comemorar o final disso aí, né? Mas ela não consegue nem perceber a preciosidade desse momento, porque ela pensa, pô, em outro momento, né, na próxima vez, eu vou achar um lugar ainda mais legal para a gente ver essa chuva de meteoros, né? E o Himmel, ele até dá uma risada, né? Como quem diz,
você não sabe se a gente vai estar aqui Isso daqui. ele já muito velho, bem pequenininho, cheio de barba. Sim, e aí quando acontece essa segunda jornada, né, é justamente isso que a gente vê. O Himmel, né, velhinho, barbudinho, calvo, infelizmente. Careca. Nossa, o cabelo dele lindo quando ele era jovem. Sim, mas como ele diz, até os homens carecas têm suas peculiaridades. Tem peculiaridades. Né? Manual. Exato. Né? E vamos focar, então, na diferença entre esses dois pontos, né, por um pouquinho. Nessa primeira parte, né, nesse momento que eles veem aquela chuva de meteoros, você tem um Himmel ali que ele entende que aquele momento é especial, mas ele deixa a Frieren interpretar do jeito dela. Ele entende que ele não tem como decidir por aquela pessoa como que ela vai aproveitar aquele momento. Então ele dá risadinha no canto dele e diz, né, nada não. E aí, nessa segunda jornada, né, a gente tem esse momento onde ele é um momento muito mais reflexivo, principalmente por conta da idade do Himmel, por conta da idade dos outros que também estão ali. Então, eles estão num momento muito mais reflexivo da vida deles e eles acabam trazendo essa reflexão, né? Ele agradece por aquele momento, ele agradece por ter a oportunidade daquela jornada novamente, né? E a Frieren, ela acaba sendo confrontada com a realidade tanto da preciosidade dos momentos quanto da finitude da vida, né? Duas coisas, o tempo é um recurso escasso e o ser humano ele é um recurso finito, não renovável também, né? Existe apenas um Himmel, um Ronier, um Tiago, né? Nomes a gente tem vários. É verdade. Né? Mas o indivíduo existe apenas um, né? E a gente só tem essa chance de aproveitar, né? Só vai para frente o tempo e a gente tem que aproveitar, tem que saber entender esses momentos, né? E uma coisa que eu acho muito marcante que ela fala naquele momento tão marcante do primeiro episódio é: eu queria ter conhecido ele melhor. E é aí que a gente inicia a segunda parte dessa jornada. Porque a partir da morte do Himmel é que a Frieren, esse ser fantástico de mais de 1000 anos, ela começa a querer interpretar, querer perceber coisas nas suas experiências passadas e atuais que até então ela não se dava ao trabalho de levar em consideração. Então, nessa nova etapa da existência dela como indivíduo, ela é imposta por uma situação de ter que se aliar, ter que cuidar de uma garota, uma criança. Essa criança seria a sua... Como é que eu posso dizer assim? Vamos dizer sobrinha. Se a gente considerar que ela seria uma filha adotiva, né, do seu amigo Reiter. Antes de falar um pouquinho sobre ela, vamos falar sobre o Reiter. Né? Que eu acho que tem uma coisa muito interessante. Ele é um clérigo. Um clérigo um pouco defeituoso. Um clérigo defeituoso. Ele é muito humano, né? Vamos dizer.